Olá, queridos, amém, Pastor Carlos, sejam bem-vindos a mais um novo curso, dessa vez, Psicanálise Eclesiástica ou Psicanálise Pastoral. Para iniciar o nosso curso, eu quero já trazer de imediato uma visão profética, um entendimento profético sobre a questão da entrada dos comportamentos na Terra. Vamos procurar entender, a dimensão daquilo que eu vou ministrar agora, para que você possa aí ter aquela ideia. E o tema é o céu colonizando a Terra. Como assim? Veja bem, existe uma política, porque o reino de Deus, na verdade, é um país, é um reino, por isso que é reino, porque é um país. Então, em cada país, ou no mundo aqui nosso, cada país tem o seu sistema político, E será que Deus é político? É ou não é? O que você acha? Veja bem, no sistema de Deus é semelhante ao sistema, um dos sistemas políticos que nós temos aqui na Terra, que é a monarquia, que é o estilo, o jeito de monarquia que existe aqui na Terra. Aqui na Terra, no nosso mundo, como que funciona o sistema político de monarquia? Bom, na monarquia, o pai é o rei, então ele é o rei daquele país. Entretanto, para que o filho seja rei, suceda ele como rei, então o rei, pai, o rei tem que morrer para que o filho, que é o príncipe, seja feito rei no lugar do pai. Então é uma regra da monarquia. E o reino de Deus, ele segue essa regra, só que algumas alterações, Existe ainda falando aqui no nosso mundo, na monarquia é a seguinte: qual a possibilidade que tem do filho do rei ser feito rei sem que o rei morra? Existe uma única possibilidade, compreende? Por exemplo, aqui no Brasil aconteceu sim uma coisa muito interessante. Em Portugal, o pai de Dom Pedro I, ele mandou o Dom Pedro para Portugal, E aí, quando Dom Pedro ficou aqui no Brasil e toda aquela revolução e tal, nessa época o pai de Dom Pedro I era rei em Portugal. Entretanto, o filho saiu das dependências de Portugal, veio para uma terra, conhecer uma terra, viver numa terra que foi o Dom Pedro I veio para a terra. Veio para uma terra chamada Terra de Veracruz, que é o nosso Brasil, chamado Brasil depois, por causa do pau-brasil, que nós sabemos a história de Coração Salteado. E o que acontece? Aqui no Brasil, ele foi proclamado e declarado rei no Brasil, compreende? Então, Dom Pedro I, ele ganhou o status de rei, e depois veio Dom Pedro II. Agora veja bem, quando ele chegava lá, voltava para Portugal para visitar o pai, ele não era recebido como um rei, reconhecido como rei, porque o rei era só o pai, ele era reconhecido como príncipe, compreende? Príncipe Dom Pedro I, e mais os 15 nomes que ele tinha, Aí, quando ele saía dali, ele vinha para o Brasil, ele não era reconhecido mais como príncipe, mas ele era o rei, compreende? É um sistema da monarquia. E é interessante que Deus utilizou, sim, desse sistema, embora não existisse entre os homens, ele se utilizou de um sistema semelhante à monarquia para impor o seu reino aqui na terra e fazer Jesus rei. O que o Senhor falou assim? Olha, Jesus, meu filho, aqui no reino eu sempre fui, eu nunca tive início nem fim, eu sempre fui. Então, como eu não vou morrer e você vai ser feito rei, então você vai ter que sair das dependências daqui do reino. Você está em espírito aqui entre nós,
né, entre mim e o Espírito Santo, tipo assim, Deus, o Espírito Santo e Jesus, que estavam ali, né, sempre viveram no reino. O que o Senhor falou assim, ó, você vai assumir, vai para a terra, você vai assumir um corpo físico, o seu espírito vai estar dentro de um corpo humano, o seu corpo será um corpo humano, e lá você vai defender o povo, e você vai ser conclamado rei dos judeus. Então, quando você for feito rei dos judeus, você for reconhecido rei, então você virá para as nossas dependências de novo, virá para o nosso reino. Eu trarei você. Foi quando Jesus morreu, ressuscitou e foi recebido aos céus novamente, né? Então, nesse sistema, aconteceu de Jesus ser recebido, ser feito rei, numa terra chamada, nossa terra aqui, né? Numa terra chamada Jerusalém, né? E esse rei Jesus, nosso Deus e Senhor Jesus, foi feito rei entre os judeus, e a salvação, a libertação para o reino, para os judeus, né? Veio para os gentios. Lembrando que gentio, quem é o gentio? O gentio é todo aquele que não nasce na nação de Israel, pode nascer em qualquer outro lugar, não nasceu em Israel, é um gentio. Então, a salvação foi ampliada não só para os israelitas, para os judeus, mas também para os gentios, para todos nós, e todo mundo foi alcançado pela glória da salvação e da libertação pelo Senhor Jesus Cristo. Compreende? Então, é assim que Jesus foi eleito, feito rei, e foi a ascensão aos céus, e foi recebido aos céus. Ou seja, Jesus foi feito rei, e também Deus continuou sendo rei, e não precisou morrer, entendeu? Mas o seu filho morreu para pagar os pecados da humanidade, e assim cumpriu-se o sistema de monarquia em que o reino de Deus entende, né? Se revelou, né? Trouxe esse entendimento para todos nós, como que Deus, né, articulou esse Jesus, nosso Deus, o nosso Jesus, ser feito rei, né? Ele sendo rei também, sistema de monarquia. Ou seja, no país de Deus, né, houve o que? Existe um sistema chamado uma monarquia divina, né? Onde Deus confisca tudo, percebe? E o seu filho Jesus, que foi feito rei, está ao seu lado, e o Espírito Santo está lá, né? Que são a tricotomia, a trindade do Senhor. Amém, glória a Deus. Agora, entendendo isso, vamos voltar um pouquinho aqui, antes de Jesus nascer, né? Porque Jesus veio 4.000 anos, né? Depois, mais ou menos 4.000 anos, 4.500 anos depois do episódio do Adão ter errado ali. Veja bem, a vontade de Deus, né? Por que Deus fez o homem? Porque Deus, ele queria que o seu poder, a sua glória fosse conhecida, mas não conhecida assim, as pessoas vão, tipo assim, vão ficar me bajulando porque eu sou Deus. Não, eu quero súditos que me adorem, mas por aquilo que eu sou mesmo, reconheçam que eu sou. Então, Deus criou um sistema onde ele fez o homem para habitar na terra, fez o Adão, fez a Eva, e começaram a habitar, né? E foram multiplicando, e foram, amém, beleza. Só o que acontece? Antes do pecado, prevalecia a visão de Deus. A visão de Deus era que céus e terra continuassem sendo a mesma coisa, que quando o Senhor mandou Adão, Eva para essa terra, criou Adão, e do Adão criou a Eva, né? Criou Adão e fez nascer Eva através do Adão. Vale a pena lembrar, né, que Eva não foi criada do Senhor diretamente, mas foi criada do Adão, pelo Senhor através do Adão. Por isso que o Senhor é a cobertura do homem e a cobertura da mulher, mas no sentido de autoridade, Deus é cobertura sobre o homem, e o homem é cobertura sobre a mulher. Deus é autoridade sobre o homem, e o homem é autoridade sobre a mulher. É o chamado sacerdócio, que lá na frente vamos falar sobre o que é e sacerdócio, e quais são os erros que homens e mulheres aqui no Brasil, né, e na terra cometem, e que esse sacerdócio não funciona direito e vira aquela bagunça, mas depois a gente volta lá, tá? Volta não, nós vamos para lá. Veja bem, queridos, então, ou seja, a Bíblia diz que Deus falava na viração do dia. Na viração do dia é apenas uma forma de a gente entender,
porque não havia nem dia, nem noite, não havia exatamente um controle sobre isso aí, o homem não entendia. Bom, mas Deus falava com o homem, ou seja, Deus tinha intimidade com o homem tinha intimidade com Deus, ou seja, céus e terra eram apenas um só ser espiritual, uma existência espiritual, é apenas um plano só espiritual, céus e terra, amém. Ou seja, a humanidade, assim como seria, como é no céu, né, a terra seria, então ia se multiplicar, os seres humanos iriam ser aquele povo abençoado, glória a Deus, servindo ao Senhor, um povo que honraria ao Senhor, glorificaria ao Senhor, e amém. Só que, ou seja, não havia pecado, o comportamento do homem, não havia pecado. A palavra pecado significa ramata, expressão grega, significa ramata ou ramatano. Ramata é semelhante a alguém que vai dar um tiro, e esse tiro erra o alvo. Então, pecado, no geral, no entendimento bíblico mesmo, significa errar o alvo. Então, a pessoa quer fazer algo certo, mas ela erra o alvo, e acontece um acidente. Então, ela erra, ela peca, ela falha porque ela atingiu uma área que não deveria ter atingido, e por isso vai pagar consequências. Assim como seria abençoado se tivesse acertado, será amaldiçoado se tiver errado. Ok, isso é pecado. O que acontece? Não havia distúrbio humano, não havia enfermidades espirituais, emocionais, não havia a faculdade mental, as faculdades mentais do ser humano, porque Adão não foi feito só com espírito. Deus colocou psique no Adão, Deus colocou psique na Eva. Então a psique era santificada, a psique era santa. O espírito do homem, que é o fogo de vida, era santo, sempre foi santo, né? E a psique do homem era santo, sempre foi santo. Ou seja, não havia, ou seja, o espírito e a alma, ambos andavam no mesmo nível do Espírito de Deus, no mesmo nível de espiritualidade. Entretanto, aí veio o que? Veio a questão do erro, do pecado. Aí vem toda aquela história do diabo, que veio lá, que Deus expulsou do mundo espiritual, que nós já entendemos e sabemos muito bem essa história, que o diabo foi expulso. Quando ele foi expulso foi expulso por quê? Porque ele se sentiu, começou a surgir o pecado, ou seja, o erro, o desvio do narcisismo. Ele se sentiu muito valorizado e queria glórias para ele. E aí o que acontece? O que acontece é que Deus não deu a sua glória para o diabo, e expulsou ele do mundo espiritual de Deus. E o diabo, quando expulsou-se o diabo do mundo espiritual, ou seja, Lúcifer, que significa anjo de luz, até então ele era santo e tudo, mas quando ele foi expulso do mundo espiritual de Deus, então gerou-se o mundo espiritual da maldade, e os anjos que acompanharam a ideia, o narcisismo e o orgulho e os erros e as devassidões de Lúcifer, se tornaram, Lúcifer se tornou Satanás, que significa destruidor, e os anjos que caíram, né, foram expulsos junto com Lúcifer, ou seja, que se tornou Satanás. Aqueles anjos se tornaram demônios, se tornaram espíritos maléficos, maus. Ok, agora, como o diabo não conseguiu tocar lá dentro, esculhambar, mexer no reino de Deus, o que acontece? Agora ele veio para tentou e conseguiu, né, afetar a criação de Deus, porque o diabo queria se vingar de Deus. Então ele foi e começou a atuar na faculdade mental do ser humano. Chegou na Eva, porque no meu conceito, o Adão não estava lá quando Eva foi tentada. Por quê? A prova disso. Primeiro, por quê? Porque Eva, como mulher, lógico, Eva não era uma mulher que é hoje. Então a mulher de hoje é esperta. Se o diabo fosse tentar a mulher hoje, o diabo estava lascado. Por quê? Porque a Eva ia perguntar assim: ué, mas o bicho conversando comigo? O bicho não conversa, por que está conversando comigo? Está entendendo? Ou seja, a mulher hoje é mais racional, apesar
da mulher ser mais emoção do que razão, e o homem ser mais razão do que emoção, até o dia de hoje, até o dia que o homem sumir da terra, vai ser assim. Mas a mulher hoje, em relação ao tempo de Eva, ou seja, a primeira mulher, a Eva era muito emocional, não havia racional em execução, compreende? Mas o Adão existia o racionalismo dele. Então o diabo foi tentar quem? Por que o diabo não tentou Adão? O diabo não tentou o Adão, por quê? Exatamente porque Adão ia perguntar, ué, mas Deus, ia chamar Deus, quando o diabo estivesse tentando ele, conversando com ele, o Adão ia falar assim, mas Deus, ué, eu botei o nome no leão, botei o nome no tigre, botei o nome nos bichos, e eles não falaram comigo, todo mundo continuou sendo cada um a sua raça. Por que essa cobra está falando comigo? Compreende? Então, como o diabo sabia que o Adão, e poderia haver essa possibilidade do Adão conversar com Deus a respeito de quem estava falando, o diabo, e Deus ia falar assim, ao diabo, olha, cai fora e tal, Deus ia queimar o diabo, e o diabo não iria conseguir, né, conseguir vingar o plano de contaminar o mundo, né, a raça humana, então, foi na Eva, e começou a utilizar das emoções, né, do aspecto emocional, para que Eva pudesse cair. E uma das coisas que ele usou, que o diabo é muito esperto, ele usa verdades, muitas vezes, ele é pai da mentira, mas ele tem uma estratégia que ele usa verdades para implantar uma mentira. Aí falou assim, mas Eva, se você comer, vai ser igual a ele, você vai ser uma deusa. É isso que o diabo queria falar. E Eva, ela estava lá, nossa, eu seria uma deusa? Eu seria uma deusa? É mesmo, olha só. Quer dizer, Deus, não existe deusa, existe Deus. Eu seria a deusa, eu seria conhecedora do bem e do mal. E Eva embarcou nessa viagem e foi lá, comeu do fruto, desobedeceu. E quando Adão chegou, também comeu do fruto, né? E foi. Agora, percebeu que quando Deus foi cobrar o pecado, não cobrou da Eva? Deus não cobrou o pecado da Eva, cobrou de quem? Do Adão. Por quê? Porque Adão é cobertura de Eva. Lembra? Deus é autoridade sobre o homem e o homem é autoridade sobre a mulher. Deus cobre o homem e o homem cobre a mulher. Deus livra o homem, Deus defende o homem e o homem defende a mulher. Compreende? É por isso que Deus cobrou de Adão o pecado, não só da Eva, quando cobrou dele, cobrou dos dois, mas Deus foi no pé do Adão, porque ele era responsável por Eva. E aí, o diabo contaminou, quando Adão errou também, o diabo conseguiu contaminar o sacerdócio, contaminar a autoridade, contaminar a criação de Deus e contaminar a mulher, e contaminou o homem, e a raça humana foi contaminada. Veja bem, o mundo não tem pecado, o planeta Terra não tem erro. Quem tem erro é o ser humano. O pecado não está na árvore, o pecado não está no Cancún, naquela praia bonita. O pecado não está ali, o pecado está dentro do homem, por causa da raiz da iniquidade que o diabo plantou. E eu vou falar ainda essa semana numa segunda aula, sobre a raiz da iniquidade, ou seja, o que é iniquidade. Vamos nos aprofundar na iniquidade e você vai começar a entender o que é iniquidade. Compreende? Aí nós percebemos que através do pecado o diabo começou a ter acesso às emoções do ser humano. Compreende? Então, por enquanto só, tá certo? E a gente volta na próxima aula, ainda essa semana, para falar sobre iniquidade e o peso de tudo isso que isso tem nas nossas emoções e na vida espiritual e nas gerações, ok? Até mais, paz do Senhor.